Você trabalha duro todos os dias, mas sabe dizer quanto seu patrimônio realmente cresceu em 2025? A maioria dos empresários sabe faturamento, alguns sabem o lucro, mas quase ninguém sabe quanto realmente a sua empresa vale. E isso é um problema sério. Porque se você não sabe o valor do seu negócio, você não sabe se está enriquecendo ou se mantendo ocupado. Hoje eu vou te explicar de forma simples a lógica por trás do preço das empresas, como o valuation funciona na prática, já pensando para 2026, e nos próximos anos. O valuation é fundamental porque parte da estrutura dele, parte do planejamento, da metodologia que a gente aplica para a gente conseguir mensurar o valor dessa empresa, a gente utiliza um budget, a gente utiliza como se fosse um planejamento orçamentário. Então a gente vai sentar com a nossa equipe financeira, a gente vai sentar com a nossa equipe de planejamento e a gente vai entender para o próximo ano qual é o drive, qual é o nosso objetivo. Queremos crescer faturamento? Queremos crescer lucro? Queremos crescer base de clientes? Queremos reduzir custo e ganhar margem, mantendo o crescimento que a gente já tem historicamente? Esse é o drive, esse é o objetivo. Depois que a gente identifica esse objetivo, daí a gente entra agora para mapear o que precisa ser feito dentro desses anos, para que a gente consiga atingir esse objetivo. Para vender mais, a gente precisa investir num comercial, no marketing. Para a gente ganhar margem e reduzir um possível custo ou uma possível despesa, a gente precisa de uma revisão geral das nossas linhas de pagamentos. Se a gente quer aumentar o lucro líquido, tem essas duas formas de impactar o aumento do lucro líquido também, tanto o aumento do faturamento quanto a redução dos nossos custos e despesas. Então isso vai nortear esse planejamento. Isso é fundamental para a gente conseguir chegar no valuation lá no final, desses 5 anos que a gente vai projetar, e a gente vai conseguir, além de mensurar quanto a nossa empresa vale, a gente já vai ter também ali o planejamento para os próximos 5 anos de orçamento. Quanto que a gente vai chegar de faturamento a cada ano, para a gente chegar nesse faturamento, quanto que a gente vai precisar recolher de impostos, quanto que a gente vai precisar pagar na nossa estrutura de custo, de despesa, investimentos, de endividamento. Então a gente tem um mapa, através dessa metodologia a gente tem um mapa e no final, o bônus é a gente entender quanto que a nossa empresa vale, quanto que ela vai ser capaz de remunerar os sócios ao longo desses 5 anos de planejamento. Para a gente falar um pouco sobre o valuation, sobre essa metodologia, e como ela pode ser aplicada, a gente sempre traz a nuance de como se faz o valuation. A gente sabe que o valuation é a mensuração de valor percebido dessa empresa, mas a gente tem algumas formas de conseguir chegar nele. Não somente fazer o planejamento de 5 anos e o fluxo de caixa, o famoso fluxo de caixa descontado. Não somente fazer um planejamento de 5 anos, entender quanto essa operação ela vai gerar de fluxo de caixa, quanto que essa operação pós a geração de fluxo de caixa vai pagar os seus sócios e entender, trazer isso a valor presente. Não somente essa é a metodologia que a gente pode utilizar. Podemos nos nortear através de outras metodologias também. Uma delas é o múltiplo de mercado, então entender quanto que essas operações similares à nossa foram negociadas, e também a gente tem uma precificação por ativos. A gente vai entender ali, geralmente empresas que têm um ativo mobilizado muito forte, no setor de industrial, por exemplo, a gente tem essa metodologia que pode trazer uma diferença considerável quando a gente compara fluxo de caixa descontado. Ainda mais que o setor industrial ele tende a ter uma margem muito pequena. Então, quando a gente vai analisar através dos seus investimentos, a imobilização correta das suas máquinas, dos seus bens, a gente pode ter uma diferença ali em relação a essas duas formas de metodologia. Não somente fluxo de caixa descontado prevê um valor maior. Em alguns casos, essa metodologia por ativo pode prever um valor maior para a operação. Por que o valuation importa, afinal? Saber o valuation não é só para quem quer vender empresa. Ele serve também para negociar com investidores, trazer sócios, planejar a sucessão, entender se o negócio é um ativo ou só um emprego. A gente consegue planejar todo um ano de 2026, todo um ano de 2027, todo ano de 2028. Parte dessa metodologia de avaliação, a gente cria um orçamento, um budget para 5 anos à frente, 7 anos à frente. Então a gente já começa a nortear ali, de acordo com o nosso planejamento estratégico, de acordo com os objetivos que a gente quer atingir dentro desses anos, a gente acaba criando daí um planejamento orçamentário para conseguir encaixar. Beleza, a gente quer chegar em tal lugar, atingir tais objetivos. Quero crescer 30% do meu faturamento. Quero aumentar 10% minha margem EBITDA.
né? Então esses são objetivos macro. A gente consegue quebrar eles em ações, né, internas, processos, para a gente conseguir passar isso para o planejamento orçamentário. Beleza, para a gente aumentar o nosso faturamento, a gente vai ter que investir mais em marketing e comercial. No planejamento orçamentário, a gente vai aumentar os gastos com marketing e comercial. Para a gente aumentar a nossa margem EBITDA em 10%, a gente vai contratar uma plataforma, um software, um IA, que vai conseguir entrar ali e reduzir o tempo de processos, de atendimento ao cliente. A gente vai conseguir aumentar a nossa demanda, conseguir atender mais clientes em menos tempo. Então a gente vai conseguir aumentar a nossa margem EBITDA porque não vai precisar contratar mais pessoas, né? Então tudo isso são objetivos que a gente cria, né, para conseguir nortear onde a gente quer chegar. Depois disso a gente vai para o planejamento orçamentário, né, e daí a gente começa a criar esses resultados, essas gerações de caixa, que tudo isso faz parte da metodologia de fluxo de caixa descontado para a gente mensurar o valor da empresa. Então, é claro que quando a gente fala sobre negociar com investidores, a gente está falando que os investidores eles vão ser mais atraídos por empresas que têm um valuation maior, têm uma capacidade de gerar mais caixa e de gerar valor para a operação, capaz de distribuir mais lucro para os seus sócios. Então, quando a gente fala desse ponto de negociar com investidores, a gente está querendo dizer que os investidores eles vão se sentir mais confortáveis em aportar o seu recurso em uma empresa que gera mais valor, gera mais caixa. Tá? Além de, se a gente for para uma captação de recurso, por exemplo, via instituição financeira, uma empresa que tem um valuation maior, uma empresa que tem um valor mais robusto, a gente pode utilizar inclusive as cotas dessa operação como garantia em algumas operações de captação de recursos. Então a gente já consegue ter uma otimização, digamos assim, né, de processo. A gente consegue entrar já na captação, entrar com a instituição financeira e não precisa colocar imóveis terceiros, né, para a gente conseguir garantir ali essa operação de crédito. Às vezes as próprias cotas da empresa são suficientes. Quando a gente fala de trazer sócios, né, trazer sócios é muito fácil. Os sócios investidores estratégicos eles vão se sentir mais à vontade em empregar valor ali, em investir o seu recurso em empresas que têm uma maior capacidade de remunerá-los e uma maior capacidade de crescimento também. Quando a gente fala de planejar a sucessão, o valuation ele é fundamental para a gente conseguir entender qual é o valor, né, da empresa, para a gente conseguir fazer toda aquela parte burocrática de contratos em relação a vai ser a sucessão das cotas, né, para quem a gente vai passar as cotas da operação, para os filhos, para familiares, né, no geral. Então, entender qual é o valor das cotas é muito importante para a gente conseguir passar por essa parte burocrática da forma correta, né, da forma mais adequada. E quando a gente fala de entender se o negócio é um ativo ou se ele é só um emprego, a gente precisa fazer essa mensuração. O valuation ele é algo que precisa ser feito de forma periódica, para a gente conseguir entender se existe geração de valor ou não dentro dos períodos em que a gente passa operando, né, trabalhando. Então, o empresário que ele abre a empresa, o empresário que ele coloca o seu dinheiro ali, investe o seu dinheiro para conseguir construir um bem, né, um ativo, ele está querendo que esse ativo remunere ele de alguma forma em um determinado período de tempo. Então a gente não coloca um dinheiro em um investimento para ficar no 0 a 0 ou para recolher prejuízo. A gente coloca o dinheiro no investimento porque a gente quer que esse investimento ele dobre de tamanho, a gente consiga retirar o valor que a gente investiu, a gente consiga ter ali as nossas distribuições crescendo, né? Então isso é fundamental. Quando a gente fala de entender se ele se a gente está agregando valor para o ativo, a gente precisa do valuation para sustentar essa tese, né? Beleza, a gente gerou valor para a empresa, a gente aumentou a distribuição de lucro, mas qual é além, né, da conta lá, pingando na conta mais distribuição, da onde que a gente tira essa informação, da onde que a gente tira essa certeza de que estamos empregando valor para a empresa? Através da avaliação dela. E muita gente trabalha 20, 30 anos, só descobre no final de todo esse tempo que pode ter gerado ali, pode ter construído um negócio difícil de se vender,
mas também em muitos casos nem sabe que poderia ter vendido esse negócio. Então o valuation ele é importante para a gente conseguir nos nortear, né? Conseguir nos sustentar ali em cima de uma tomada de decisão. Quando a gente recebe uma proposta, às vezes a gente não consegue avaliar se essa proposta ela é boa ou ruim, justamente porque a gente não sabe o valor do nosso ativo, a gente não sabe o valor da nossa empresa. Então se chega ali uma proposta de 20 milhões para uma empresa que vale 30 milhões, mas se aos olhos do sócio já enche já satisfaz ele essa negociação, às vezes ele vai vender a operação e vai deixar dinheiro na mesa, porque não sabe que ao invés de 20 milhões a operação ela tem capacidade de ser negociada no mercado a 30. Então quando a gente olha para esse cenário de a gente não consegue tomar uma decisão, a gente não tem conhecimento para isso, a gente precisa do valuation, né? A gente precisa do laudo, para quando a gente receber uma proposta a gente entender se é viável ou não, e não somente se é viável ou não a operação, talvez o quão viável também é importante a gente saber. Não só, a minha empresa vale 30 milhões e eu estou recebendo uma proposta de 20 milhões, mas a gente saber com certeza que existe 10 milhões de disparidade na oferta, né? Isso já é suficiente para a gente saber que podemos buscar outros investidores, outros compradores que consigam, né, equalizar essa disparidade, consigam chegar nos 30 milhões. Às vezes a metodologia, a forma de negociar também pode ser que faça sentido negociar o valor um pouco menor, mas isso é um caso para um outro assunto que a gente vai abordar mais para frente, tá? O valuation ele acaba te obrigando a pensar como investidor e não somente como operador por causa disso, né? Quando a gente tem o valor da empresa nas mãos, a gente consegue tomar as decisões que façam com que a gente agregue valor na operação. A gente precisa pensar muito nisso. Quais ações eu tomo, né, dentro das possibilidades que eu tenho, que vai gerar mais valor para a minha empresa, e isso lá no final eu vou conseguir recolher um resultado em cima disso, seja via distribuição de lucros, seja via a venda da minha operação a uma precificação maior, né, a um preço maior. Então a gente não vai estar atuando direto na empresa somente como as rotinas diárias, operacionais do nosso negócio. A gente vai estar pensando nas tomadas de decisão que vai fazer com que a minha empresa valha mais. Para a gente trazer aqui uma descrição breve, né, rápida sobre os métodos, a gente tem sim diversas formas de avaliar uma empresa. Mas quando a gente fala de valuation é o fim, né? É o quanto a empresa vale. Agora, para a gente chegar no fim, existe o como, existe o caminho. E daí, para a gente chegar nesse caminho, né, a gente tem essas formas de avaliar. Essas formas de avaliar são múltiplo de mercado, a gente tem fluxo de caixa descontado, a gente tem a metodologia por ativos que eu mencionei no início do vídeo também. Então, a gente tem algumas formas de chegar no valor da empresa, tá? Por múltiplo, é muito fácil, né? Existe um vídeo explicando aqui no canal sobre de forma mais detalhada, né, como que se faz, onde que busca, mas aqui, para ser bem breve, a gente traz a referência a múltiplos de mercado, quanto que as outras empresas similares à minha estão sendo precificadas, e aqui múltiplos, né? Foram vendidas a tantos milhões, a empresa tinha tanto de faturamento, divide um valor pelo outro, a gente já consegue entender o múltiplo de faturamento. Tinha tanto de EBITDA, a gente divide o valuation pelo EBITDA e entende qual é o múltiplo de EBITDA. Daí a gente aplica daí na nossa empresa. A gente pega esses múltiplos de empresas similares, traz para o nosso cenário, né, para a nossa empresa, e aplica ali o faturamento vezes esse múltiplo, o EBITDA vezes esse múltiplo, e a gente tem uma mensuração comparável ali de quanto a minha empresa realmente vale. Além disso, a gente tem o fluxo de caixa descontado, que é um pouco mais robusto. Também tem um vídeo bem específico sobre ele aqui no canal, mas a gente vai basicamente entender qual é a capacidade de geração de caixa dessa empresa em um período determinado, ou seja, recebemos 30, a gente gastou 20, sobrou 10. 10 é o nosso fluxo de caixa. E a gente vai fazer esse exercício para 5 anos à frente, né? Depois que a gente chegar nesses fluxos de caixa, essa geração de fluxo de caixa, a gente precisa trazer elas a valor presente através de uma taxa de desconto chamada WACC, custo médio ponderado de capital. Então, essa taxa vai trazer essa referência de esse valor lá no futuro vale isso hoje, né? A gente sabe que valor, que dinheiro e tempo eles são correlacionados e o dinheiro tende a perder valor ao longo do tempo. Para isso, a gente usa essa taxa de desconto. Chegamos, né, enquanto esses fluxos de caixa futuro ali representam no valor atual, hoje, no momento atual, e a gente tem um segundo cálculo a fórmula de Gordon, né, um segundo cálculo para a gente entender a perpetuidade além desses fluxos de 5 anos. A gente traz o valor presente também esse valor final, né, esse valor terminal de perpetuidade, e a gente soma esses dois elementos.
fluxos de caixa de 5 anos, mais a perpetuidade, trazidos a valor presente. Esse é o nosso valor, né? Esse é o valor da nossa empresa. Então, de forma bem básica, é assim que a gente constitui um fluxo de caixa descontado. O valuation para 2026, o que muda, gente? Em 2026, o mercado ele vai valorizar cada vez mais alguns pontos específicos. Tá? A metodologia de fluxo de caixa descontado ela prevê já esses pontos, só que a gente está falando aqui na prática, né? O que o investidor ele precisa de fato enxergar em 2026 para que a sua empresa melhore a sua posição no mercado, né? Melhore a avaliação dela. A gente vai olhar muito para a geração de caixa, a gente vai olhar muito para previsibilidade. Então, empresas que geram bastante caixa, né, e tem uma previsibilidade dessa geração de caixa, ou seja, está mapeado já. Em 2026 a gente vai faturar isso e isso dentro desses meses e a gente vai colocar o nosso time de execução, né, operacional muito próximo da nossa realidade para que eles consigam executar esses planos. Tá? Então a gente precisa ter isso na nossa empresa. Previsibilidade, isso é super importante, tá, gente? A gente vai olhar também para dados e processos, então, para a gente alinhar o estratégico da empresa com o tático, né? E o tático conseguir passar para o operacional, executar todas as tarefas e atividades que precisam para que a gente consiga ir construindo esse planejamento, né? Executando esse planejamento, a gente vai olhar muito em 2026, o mercado vai olhar muito para dados e processos. Então, a empresa que não está organizada precisa se organizar o mais rápido possível, ainda mais um cenário de reforma tributária como em 2026. A gente vai ter esse ciclo, né, progressivo de troca de sistemas tributários até 2032, então as empresas precisam olhar para a organização. Além disso, né, uma coisa que está muito no radar hoje, está muito na internet, é a dependência do fundador, né? A dependência do sócio principal ali, do dono da empresa. As empresas que não têm essa dependência muito forte, elas tendem a valer mais, tá, perante o mercado. Por que isso? Porque a gente tem em uma possível troca de donos, né, em um possível exit, uma compra, a gente um possível algum acidente ou alguma situação específica em que o sócio ele não pode mais atuar na empresa, não pode estar mais no dia a dia na empresa, não vai ter esse problema, não vai ser um problema, tanto em processos quanto em relacionamento com clientes ou investidores ou fornecedores, né? A dependência do sócio ela é uma trava para as empresas, é uma trava de valor para as empresas. Porque se o sócio não está na empresa, a empresa não vale o quanto ela vale. Por isso que essa falta de dependência ela é fundamental, ela é muito importante também, tá? Assim como a parte ali da previsibilidade. No final das contas, gente, né, lucro contábil ele vai importar menos, tá? Lucro contábil vai importar menos. Agora a parte de caixa e risco, né, principalmente na parte de previsibilidade ali, parte de geração de caixa e a parte de dependência dos sócios, né, como risco, se a gente conseguir reduzir os nossos riscos e a gente conseguir potencializar as ações para que a gente tenha uma geração de caixa maior, uma previsibilidade maior, mais segurança na leitura dos nossos dados e mais segurança na execução dos nossos processos na parte operacional, essa empresa ela já tende a ter um olhar diferente, né, do mercado sobre ela. Então esses são pontos muito importantes para a gente empregar dentro da nossa empresa em 2026. Empresa que cresce sem controle tende a valer menos nesse cenário de 2026, tá, gente? Com esses pontos que a gente trouxe para vocês. Além disso, saber o valuation da empresa te coloca em outra posição. Você negocia melhor, você planeja melhor, constrói patrimônio de verdade com dados, né, baseado no laudo, baseado nas evidências, nas metodologias que a gente aplica para mensurar esse valor. Valuation não é só número, é clareza. A gente consegue identificar se estamos gerando valor para a empresa ou não. A gente consegue identificar aonde a gente pode gerar mais valor para a empresa também. Se você sabe quanto você vale, você decide, né? Se não sabe, alguém vai acabar decidindo por você. O valuation não é sobre vender a empresa amanhã, é sobre se quando esse dia chegar você está preparado ou refém do próprio negócio. Se você sabe, se você decide
ou se o investidor, se o comprador vai decidir por você. Então, se você quer saber quanto a sua empresa vale hoje, o que você precisa mudar para ela valer mais em 2026, eu convido vocês a conhecer os nossos serviços. O link está aqui na descrição. A gente tem especialistas em valuation multimercado, então a gente vai conseguir atender muito bem vocês, além de outros serviços que servem também para agregar valor na empresa, né? Mas é importante a gente ter esse laudo, né? O marco zero. Entendemos quanto a gente vale, o que precisa fazer para valer mais, e a gente traça as estratégias junto com vocês ali para assessorar nesse caminho, né? Vamos crescer. 2026 é um ano de bastante desafio, mas estamos juntos com vocês para conseguir passar por todos eles.